Oi, esse então é o segundo vídeo que fala sobre a pré-história e eu vou dar continuidade então ao vídeo anterior que falava sobre o período paleolítico. Esse vai falar sobre o período neolítico. E o período neolítico, né, que se inicia com a descoberta da agricultura em 12.000 a.C., ele vai se estender até 4.000 a.C., quando o homem descobriu a escrita. Então, este período da pré-história, que marca o início, né, da grande aventura do homem, como está dizendo a capa dessa enciclopédia aqui, né, porque é uma grande aventura, né, do ser humano, ele vai ter, então, 8.000 anos, né, e vai se estender até, a pré-história vai até 4.000 a.C. Neste momento, então, existe uma grande evolução da humanidade, né? A revolução agrícola é tida pelos especialistas, pelos historiadores e arqueólogos, como a mais importante revolução pela qual passou a humanidade. Isso vai modificar e muito, né, drasticamente a forma como o ser humano vivia naquela época. Porque no período paleolítico, o homem era nômade e vivia em grupos. E ele não tinha um local fixo, ele só ficava, por isso que ele é chamado de nômade, porque ele só ficava num determinado local enquanto houvesse água e comida. E aí, observando a natureza, como foi basicamente, né, todos os grandes avanços da humanidade, o ser humano descobriu, ele provavelmente comendo fruta ou algum outro alimento que tinha semente, ele começa a jogar aquele caroço num determinado local e ele vai observar que após, né, talvez jogar mais de um, vários, ele vai observar que naquele local começa a nascer uma planta igual. E no momento que faz essas observações, ele descobre então que se ele plantar aquele caroço, ele consegue produzir outro alimento. E a partir desse momento, então, o homem adquire o controle sobre a produção de comida. E isso vai representar algo muito importante, porque o aumento da produção de alimentos, isso vai garantir que ele não precise mais estar, quer dizer, o controle da produção de alimentos garante que não precisa estar mais em busca de comida. Ele vai produzir a sua comida. Então ele passa a ser sedentário, ele vai se fixar a residência. Neste momento, então, o homem começa a viver em agrupamentos maiores, que vai gerar vilas e, por sua vez, depois vai gerar cidades. Então, pode-se dizer que a descoberta da agricultura, ela vai dar início a um processo de civilização do ser humano, de socialização. O homem vai se socializar, né? E a partir então desse momento, ele vai mudar a sua vida, né? Porque até então não existia nem propriedade privada. A única coisa que o homem tinha eram suas roupas. Agora, no período neolítico, não. Ele vai adquirir, como vai ter um excedente de comida, vai haver uma melhoria na produção de equipamentos no período neolítico, né? Ele vai começar a trabalhar com o ferro, surge as ligas metálicas, né? O cobre, o bronze e o ferro. A lança passa a ter uma ponta metálica, ele vai utilizar o arco e a flecha. Então há um aprimoramento né, dos processos, né, de caça, de pesca, né, e da vida em si, né? E até então não existia cumplicidade entre ser humano, né? Neste momento começa a existir uma certa cumplicidade. Por quê? É uma necessidade do ser humano de ter afetos, né? Vai surgir nesse momento a questão da família, vai surgir a questão do casamento. Porque se eu disse que lá no Paleolítico, né, não existia afeto, as relações eram mais por instintos, né, e não existia cumplicidade entre eles, agora no Neolítico é necessário isso. Por quê? O homem tinha que caçar, na divisão das tarefas, o homem caçava e a mulher plantava. Mas quem ia ficar, né? O homem, no momento que o homem vai caçar, quem é que vai ficar na sua casa, tomando conta, tanto da onde ele morava, quanto dos seus pertences? Tinha que haver alguém de confiança. Então aí surge a ideia da família, da fidelidade, né, do matrimônio. E aí a prole, os filhos, serão do casal. A família está montada ali. Então agora sim, o homem tinha a condição mais segura de poder procurar um alimento, né, e saber que ele teria para onde voltar. Então, na período neolítico, então, como uma característica,
surge a ideia da família, do casamento, há uma melhoria dos produtos, né, de ferramentas, utensílios e armas, há a produção de metal. O homem também começa a trabalhar com o ouro e a prata, ou seja, os ornamentos, e nesse momento quem utiliza os ornamentos é o homem, não a mulher. E, além de tudo isso, nessa parte da evolução humana, o homem começa a domesticar os animais. E qual o animal que é domesticado primeiro? É o cão. O cão, o grande amigo do homem, inicia essa amizade neste momento. Há uma troca de favores entre o cachorro e o homem, porque ambos, né, verificam as vantagens dessa união. O cachorro, ele tem comida, né, não precisa estar caçando, né, ele tem a comida, restos de alimentos, né, ele vai ter o fogo para se aquecer e ele vai ter o afago, o carinho do dono e um local seguro para ficar. E o homem, por sua vez, ganha um amigo, um parceiro de, a princípio, que ele era utilizado para montar guarda, né? Ele servia como um sentinela. À noite, nos acampamentos, os sentidos do cachorro, muito mais aguçados do ser humano, captavam sons que o ser humano não captava. Então, ruídos que ocorriam na noite, ele poderia prever um ataque de animal ou de inimigos. E depois, mais adiante, o ser humano utiliza o cão para caça. Então o cachorro começa a sair em caçadas com o ser humano. E ele auxilia tanto para caçar os animais, porque tem uma resistência e uma velocidade muito maior que o ser humano, e também ele buscava as caças pequenas, né? Os animais pequenos ele tinha a opção de trazer para o ser humano. Bom, aí o homem então vai evoluindo. Eu tenho indicações de filmes, 3 filmes, né? No outro vídeo eu havia falado sobre a Guerra do Fogo, que nada mais é que uma guerra, a luta pela posse do fogo. Então aqui tem um filme documentário, na verdade, que fala sobre esse período e sobre a Guerra do Fogo, né? Tem um outro filme que retrata esse momento, que é 10 mil anos antes de Cristo. Esse filme também retrata essa parte da história do ser humano, com seus costumes e suas tradições. Mas o filme que eu mais gosto de trabalhar, que eu trabalho em sala de aula, é este aqui, o filme Alpha. Aqui estaria uma suposta, né, início de como se iniciou a amizade entre o cão e o ser humano, né, retratado neste filme aqui, Alpha. Recomendo, é muito bom. E, o período anterior ao Neolítico, ao Paleolítico, que eu falei no outro vídeo, que seria o período da Pedra Lascada, ele é aquele período em que, para quem gosta de desenho animado da Hanna-Barbera, é o período em que vivia o Fred Flintstones, né? O Fred Flintstones vivia no período da Pedra Lascada. Então, só para ficar assim, identificar este momento, né? E como livros para leitura, indicação de leitura sobre a pré-história, né? Não podia deixar de ter Sapiens, né? Uma breve história da humanidade. É um best-seller internacional de Yuval Noah Harari. É muito bom, né? Vale a pena ler esse livro para quem é professor de história, para quem é estudante, para quem é simpatizante, né? Para quem de uma forma ou de outra se interessa ou precisa conhecer, né? Então vale muito a pena. Outro livro que eu li e gostei muito e foi de muita valia para mim é A Origem da Espécie Humana. É um livro fininho esse aqui, né? Tem uma escrita fácil de ler, de entendimento, e Richard Leakey. E é muito bom, vale a pena também. Esse livro aqui foi recomendado para mim quando eu fazia a universidade, né? Então é muito bom. Bem, creio que é isso, pessoal. A pré-história se encerra então com a 4 mil anos antes de Cristo, né, quando foi inventada a escrita. Isso é assunto para um outro vídeo. Se este vídeo aqui foi de alguma valia para você, né, se você conseguiu tirar proveito, né, não esqueça então de dar um linkzinho, um like no vídeo, inscreva-se no canal, né, e ative o sininho lá para receber novas notificações de outros vídeos, tá? Muito obrigado.